Boa noite, amigos. É uma satisfação poder compartilhar com vocês algumas ideias e eu escolhi hoje, numa sequência, melhorar minha liderança. Como eu estou fazendo uma revisão dos meus valores, eu estou aproveitando e repassar para vocês. Eu gostaria de recordar o seguinte, deixa eu ver se É, eu falei sobre tendências em nossa vida. Por que eu falei primeiro em tendências? Porque são as tendências, as repetições, as coisas que começam a acontecer e a gente incentiva, é que elas se transformam em hábitos. E aí a gente sabe muito bem cuidar dos hábitos. Mas mesmo assim, na palestra seguinte, eu procurei falar do marketing pessoal, quer dizer, para você se dedicar um pouco mais nos, eh, em alguns hábitos que vão te moldar e dar sua representação entre os seus. Aí, no último papo, eu procurei a empatia, porque a empatia é uma forma, de se ligar em volta nas pessoas, e eu também estou querendo, eh, melhorar isso em mim, que no passado eu me dediquei um pouco, mas agora eu estou querendo voltar com um foco diferente. Então estou reestudando, essa parte de empatia e ver como é que, eu reajo. Eh e aí, nessa sequência, eu escolhi liderança, porque cada um de nós, no nosso meio, a gente tem uma liderança, e se a gente tiver consciência disso, ela pode ser melhorada. E é isso que eu vou procurar passar para vocês. Tem uma coisa que eu quero falar depois disso, só que eu ainda, digamos assim, não estou pronto, né. Eu não sei quantas semanas eu vou refletir sobre isso. Sobre a parte espiritual do ser humano, tá. Então, na minha concepção, muita coisa, se torna difícil quando adulto, porque nós bloqueamos na primeira infância. Quando a gente estuda uma criança, assim, nessa parte de meditação, a gente percebe que ela é muito livre nessa parte. Eu, principalmente, trabalhava muito com minhas filhas, meu filho depois. Então, quando você trabalha com crianças em níveis profundos, as experiências que a gente tem são muito gratificantes. Agora, quando, essa criança cresce, depois ela começa a criar alguns bloqueios. Então, eu penso assim, a maior parte de nós, eh, teve bloqueios da infância, por isso, tem dificuldade em administrar essa parte espiritual com experiências pessoais. Tem um mecanismo que ajuda muito a gente descobrir isso, que é a parte de sonhos. Se você desenvolveu essa parte de sonhos, da onde eu vim, para onde eu vou, eh, sabe? Eh, e também tem uma coisa que eu pratiquei uma época para entender, são as regressões. Tem regressão na parte intrauterina e regressões a vidas passadas. Então, dependendo do teu interesse, isso pode ajudar, em você ter algumas experiências que podem te ajudar. Eu eu só, quero lembrar o seguinte: até que eu consiga me preparar para isso, você de vez em quando teste seus sonhos, procure lembrar-se das suas experiências passadas nesta área, porque daí eu vou preparar a minha, sei lá, daqui 2, 3 semanas, fica pronto, e aí eu quero falar com vocês sobre isso,
para ajudar a que cada um melhore essa parte pessoal. Bom, então, dito isso, vamos iniciar o nosso processo costumeiro, as reflexões iniciais. Eu coloquei aqui, lembrando que ela é chamada uma das máximas no assunto. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Pense bem no que Einstein disse. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Então, quer dizer, ter pessoas não preparadas vai ser normal. Agora, a pessoa preparada que se acomoda, esse que é o grande perigo para que a gente pense um pouquinho a respeito. Um outro lembrete importante que eu gosto também é do Ayrton Senna. Ele diz assim: somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Então, eu mesmo teve uma mudança na minha vida, com a separação, que foi um negócio complicadíssimo. Eu não estava preparado e nem admitia isso. Então, de repente, a pessoa está num caminho e, por vontade de outros, a vida dela muda. E, às vezes, a gente não está preparado para certas mudanças. É lógico que a gente vai sofrer e, com boa vontade e tudo que a gente aprendeu, a gente vai superar. Mas é bom lembrar disso. Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Se você lembrar disso, você vai conseguir mudar mais rapidamente. Eu quero recordar alguma coisa que já falei para vocês sobre as coisas novas que aparecem na nossa vida. Então, quando aparece uma coisa nova, isso eu desconhecia, eu desconheço e tal. Aí você recebe informações do desconhecido, fica informado, aí você se interessa um pouco mais, vai ver detalhes e aí você pode dizer assim, agora eu conheço, vai usar isso, daqui a pouco você vai dizer, agora eu sei. Agora, é importante, além de saber e usar, tem uma última coisinha importante, que eu ensino. Tá? Tem que lembrar que essas fases, depois de que você sabe, usa, sempre é importante você lembrar de ensinar, porque isso representa continuidade. Também sobre o novo pode ser analisado assim: eu vejo, eu ouço, tá? E aí, eu reflito sobre o que eu vejo, o que eu ouço, aí eu resolvo experimentar, aí eu pratico, mas lembrar que também eu devo ensinar. É a fase final das coisas novas que aparecem na nossa vida. Então, agora voltando ao nosso propósito. Melhorar minha liderança. Eu quero? Se você disser que quer, eu vou complementar com algumas experiências para você pensar. Então, o que é liderança na prática? Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer ou de ser. Então, liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer ou de ser. É um conceito que, é lógico que você pode pensar diferente, mas pode ser interessante. Aqui tem uma coisa que esclarece um pouco mais. O líder
influencia as pessoas a fazerem o que deseja com alegria e satisfação. Quem é que você influencia no seu meio e que as pessoas ficam alegres e ficam satisfeitas? Lembre-se, o líder influencia as pessoas a fazerem o que deseja com alegria e satisfação. É importante a gente pensar sobre isso. Quais as dificuldades para melhorarmos nossas lideranças? Então, as pessoas que a gente lidera, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Então, eu coloquei aqui uma coisa para a gente pensar. Para melhorarmos nossa liderança, devemos assumir a responsabilidade pela organização da vida nos ambientes de convívio, quer dizer, aonde a gente vive. Então, se você quer melhorar a sua liderança, assuma a responsabilidade de melhorar o ambiente aonde você convive com os seus. É muito importante, eu acho isso, que a gente precisa pensar um pouquinho, assumir essa responsabilidade de organizar a vida para melhorar o convívio das pessoas num conjunto geral. Aí eu faço uma pergunta aqui, que talvez eu tenha criado dúvidas em você. De quem você é líder? Procura lembrar aí, de quem você é líder? Você é líder dos que lhe pedem orientação, conselho ou ajuda. É o que o Júlio pensa. Então, reflita aí. Quem é que pede orientação para você no seu meio? Quem que te pede conselho? Quem que te pede ajuda? Essas pessoas têm uma consideração especial por você e que eu chamo que você é líder delas. O que a gente pode observar nos bons líderes? Que tipo de comportamento eles têm? Que tipo de hábitos nós podemos observar nos bons líderes? Isso que eu vou falar aqui, eu já falei num papo anterior, mas eu vou reforçar. Eles são chamados princípios da liderança. Quais são os princípios da liderança? Paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade, compromisso. Eu falei assim numa sequência para que você vê se isso tem significado para você, e agora eu vou procurar ajudar um pouquinho. Então, paciência é ter autocontrole, e isso nós temos bastante. Eu tenho certeza que isso não está faltando para você. Gentileza, que significa para você dispensar atenção e encorajamento. E você dedica atenção, encoraja, vamos em frente. Então, isso é chamado de gentileza. Humildade, comportamento autêntico. Quer dizer, eu me comporto como eu sou, evito disfarçar. Então, é importante isso também. Respeito, tratar os outros com a devida importância. Eu acho que isso não vai faltar para ninguém aqui. Altruísmo, atender às reais necessidades. Às vezes, a gente atende às necessidades dos outros, mas até não é uma coisa boa. Então, esse altruísmo é quando você procura uma coisa que realmente vai produzir resultados nos outros. Perdão, desistir de ressentimento, isso todos nós conhecemos bem. Não tentar enganar, honestidade é nem tentar, né? Então, isso não pode fazer parte
do nosso comportamento. Compromisso, ser fiel às escolhas. Então, se eu escolhi isso, é isso que eu vou fazer. Então, esses hábitos são chamados habilidades do espírito. Então, vamos ver se no próximo papo a gente esclarece um pouquinho mais isso, mas tem a ver com o nosso sistema espiritual. O que eu gostaria que você se lembrasse é disso. São os hábitos que geram autoridade, já falamos disso. Os hábitos melhoram o nosso caráter. Os hábitos aceleram o nosso desenvolvimento. Então, o nosso comportamento tem muito a ver com isso. Tá? E eu coloquei aqui um segredinho que eu queria que você pensasse sobre ele. Os educadores da nova era deverão estar preparados para formar líderes e não apenas gerentes ou administradores. Então, no passado, a preocupação era gerentes e administradores. Agora, a nova era é formar líderes. Então, eu espero que isso tome um rumo um pouquinho diferente do que vinha sendo tratado, digamos, do passado. Então, a nova linguagem utilizada é formatar pensadores. Então, a formação desses novos líderes é chamada de formatar pensadores. Formatar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir, de lutar por si e pelo bem comum. Então, lembrando que a parte realmente importante para nós e o nosso planeta é lutar por si, mas lembrar sempre do bem comum. Isso é muito importante. Vou colocar aqui mais alguns segredinhos para a gente refletir. Então, características do bom líder. Então, se você lembra de alguém aí, fique pensando para ver se essas características aparecem nele. O líder sabe escutar. Então, se você quer melhorar sua liderança, melhore seu sistema de escuta, isso é importante. Larry King diz assim: nada que eu disser hoje me ajudará a aprender coisa alguma. Portanto, se quero aprender, só posso fazer isso ouvindo. Então, é importante que a gente lembre-se disso. Quer dizer, eu posso melhorar as minhas características de bom ouvinte? O Brian diz assim: saber ouvir estabelece um vínculo de confiança que é o fundamento de todos os relacionamentos duradouros. Então, quando você quer manter um relacionamento por mais tempo, lembre-se de praticar ouvir. Isso vai ajudar e bastante. O líder faz o que é certo. É lógico que o seu certo é diferente do meu, pode ser, mas o importante é que você faça o seu certo, cada um dentro dos seus valores, do seu tamanho, isso é importante. O líder trata as pessoas com profundo respeito. Então, respeitar o que as pessoas são e fazem. O líder sabe fazer perguntas. Então, é uma das coisas que eu gosto muito. Procuro aprender cada vez mais fazer perguntas certas. O líder é comunicativo, então tem que achar uma forma de se comunicar com os seus, tá? Quanto mais, melhor. O líder termina sempre o que começa. Então, cuidado para não deixar as coisas no meio do caminho. Então, o líder termina o que começa. O líder dá tarefas, mas continua responsável. Isso é uma coisa importante, pouca gente faz isso. O líder dá tarefas, mas continua responsável. Então, isso eu acho legal.
O líder pratica a excelência, já falamos isso, fazer o seu melhor cada vez melhor. Tá? Se der errado, o líder assume a responsabilidade. Essa é uma parte que poucos se lembram. Se você passou uma tarefa, se der errado, assuma você a responsabilidade, você é mais forte. Então, não deixe os outros se culparem. O líder tem autocontrole ou domínio próprio. Isso não falta para nenhum de nós. Então, o líder tem autocontrole, é o que nós sabemos fazer, controlar o corpo, a nossa mente. Esse lembrete também eu acho importante. A falta de autocontrole nos leva em direção das crises. Quando a gente perde o autocontrole, a chance das crises aumentam. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Qual é o líder que o mercado procura hoje? Hoje, no mercado, num todo, depois de tudo que a gente falou, que tipo de líder o nosso comércio, os empresários procuram? É conhecido como o líder educador. O líder educador, o que é? É o que fica de olho no resultado, mas principalmente no crescimento da sua equipe. Ou seja, quando você pega um líder, o que o mercado quer hoje? É que ele se preocupe com o crescimento da sua equipe, que melhore sempre, ou seja, um líder excelente, ou de excelência. Então, eu fiz um resuminho aqui, que o líder deve ter competência, caráter e ambição. Então, competência e caráter, nós conhecemos. Essa ambição, que pode ser uma palavra de mais de uma interpretação. Então, lembrando que ambição pode ser ter, ser, aprender, fazer e transformar. Então, a gente ter um pouquinho de ambição em cada uma dessas áreas pode nos fazer bem. Ambição em ter, ser, aprender, fazer e transformar. Eu vou rever um tópico aqui com outro foco. Qual é o gerador de consequências? A gente já falou sobre isso, mas o gerador de consequência é o nosso comportamento, que ele é representado pelos nossos hábitos. Então, é importante a gente pensar a respeito do comportamento. É pelo nosso comportamento em relação à vida que ganhamos o quê? Autoridade. Faça suas escolhas e mostre quem você será de fato. Quais as dificuldades para nos transformarmos em líderes melhores? Será que tem muita dificuldade para a gente vencer depois do papo aí? Quais as dificuldades para nos transformarmos em líderes melhores? Eu coloquei aqui uma coisa que pode nos orientar. O desafio para quem quer ser líder é escolher os traços do seu caráter, que precisam ser trabalhados. Então, eu espero ter te lembrado das coisas importantes aí, e aí você tem que desafiar-se para realmente mudar esses hábitos. Isso requer escolhas e muita disciplina. Então, o desafio para você melhorar sua liderança é isso aí, ó. Para quem quer ser líder, é escolher os traços do seu caráter que precisam ser trabalhados. Aí eu preciso dedicar mais atenção aqui, mais ali, mais acolá, né? E desafiar-se para realmente mudar esses hábitos. E a gente sabe fazer isso. Então, eu espero que você tenha disciplina e consiga fazer essas coisas. Então, dentro dessa recordação que eu procurei orientar aqui, qual o seu primeiro passo na próxima jornada? Ou seja, dentro disso,
qual vai ser o seu primeiro passo nesses papos que a gente conversou aí. Se você tiver dificuldade, o meu primeiro papo sobre isso foi na faculdade, sobre esse livro, O Monge e o Executivo. Então, se você quiser mais informações sobre liderança, tem até no mercado aí seminários sobre o monge e o executivo. Então, é importante que você fique ligado e, se de repente precisar de ajuda, você vai encontrar. Com isso, eu quero te dar um abraço forte e dizer obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua companhia. E espero que no compartilhamento você colabore com o grupo também.